Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, muita paz para você, muita felicidade é o que eu desejo como servo de Deus que eu sou. Eu desejo que você esteja bem, desejo que você esteja a cada dia servindo ao Senhor na beleza da sua santidade, crendo que o Senhor tem o poder, a autoridade e o domínio sobre tudo, mas também o domínio sobre todas as pessoas, pois Ele é Deus e não existe outro além dele. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui hoje num dia muito especial, né? E nós iremos trazer uma palavra da parte de Deus, desejando a todo mundo, desejando a todos os meus irmãos um feliz ano novo, Glória a Deus, que Deus conceda um ano de 2026 muito abençoado, não é? Muito abençoado. A gente sabe que é Deus quem faz isso e é coisas maravilhosas aos nossos olhos, pois não existe outro além dele que possa impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Isso nos traz alegria, isso nos traz força e vontade de viver. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, fique bem, esteja bem. Quero mandar a paz do Senhor para todo mundo, todos os meus irmãos que têm cooperado e contribuído com esta obra. Permaneça contribuindo, ajudando. A recompensa de Deus virá sobre a sua vida de uma maneira muito maravilhosa. Também, minha gente, eu quero agradecer a todos que fizeram o voto da virada. Gratidão por você que fez o voto da virada com muito amor e com muita alegria. Tenha certeza que Deus vai honrar você, até porque você não fez negócio com o homem, com o ser humano. Você fez negócio com Deus, e Deus há de lhe honrar, sim. Deus há de lhe recompensar, sim. Deus há de estender as mãos, sim. Deus há de fazer coisas grandiosas. Obrigado a todos de todo o coração, pois Deus tem sido muito bom para a gente o tempo todo e toda hora. Deus tem sido bom. Falta palavras para eu expressar aqui a minha gratidão por tudo mesmo que o Senhor dos Exércitos Ele fez, e por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer, pois Ele é Deus e não existe outro além dele. Amém? Um abraço para você que está me ouvindo pelo site, pelo aplicativo, pela rádio, você que me acompanha. Tudo de bom para você que está aqui em Pernambuco, em outros estados, você que está em outras cidades, sertão, agreste, interior, você que me acompanha em outros países também. Receba um abraço, que a paz do Deus grandão esteja sobre a sua vida, mas também esteja sobre todas as famílias de uma maneira maravilhosa. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, é com alegria no coração que eu vou trazer uma palavra da parte de Deus, e você esteja muito atento para receber do Deus Todo-Poderoso uma palavra. Amém? Precisou de mim nas orações? Contem comigo, tá? Vocês podem contar comigo sim, porque Deus é bom o tempo todo e toda hora. Vamos comer agora a comida que o diabo não come. É a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração, como Deus que Ele é, como um tremendo, poderoso, fiel. Eu quero ministrar uma palavra e quero falar de um assunto muito interessante hoje aqui, porque Deus mandou eu pregar essa palavra e eu tenho que pregar, porque eu não sou covarde, eu sou um servo de Deus que trabalho em prol da obra do Deus grandão. Livro de Gênesis, capítulo de número 33, e eu quero ler apenas um versículo, que é o versículo de número 4. Então já Esaú
Então Esaú correu ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Amados, hoje Deus me manda trazer uma palavra, e esta palavra que eu vou ministrar agora, ela fala sobre o poder do abraço. Hoje eu vou falar sobre abraço. O abraço. Claro que eu não estou aqui pedindo para você abraçar todo mundo, quem você não conhece, abraçar algumas pessoas estranhas. Não, eu estou falando sobre o poder do abraço. Eu vou falar sobre o poder do abraço. Esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma mensagem que fala de um encontro que houve entre Esaú, mas também Esaú e Jacó. O texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra e fala que levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Observe que Jacó um dia ele olhou, ele levantou os olhos e olhou, porque às vezes as pessoas levantam os olhos, mas não olham para onde tem que olhar. Meu Deus do céu! Então Jacó levantou os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele, repartiu os filhos de Léa e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente e Léa e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Quando o texto diz que Jacó ele olhou, levantou os olhos e olhou, e ele viu Esaú, ele automaticamente, ele agora organizou quem estava com ele. Ele viu que já Esaú vinha com 400 homens com ele. Então Jacó, ele repartiu os filhos entre Léa e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léa e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Ele colocou os filhos, colocou à frente Léa e seus filhos, porém atrás Raquel e José ficou por último. Observe o que foi que Jacó fez quando ele encontrou o seu irmão Esaú. O texto diz no capítulo 32, versículo de número 22, fala que Jacó ele passa o val de Jaboque e luta com um anjo. O texto diz que levantou-se naquela mesma noite e tomou as mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Olha agora Jacó passando o val de Jaboque. E tomou e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou. E a juntura da coxa de Jacó, lutando ele, ou com ele, e disse: deixa-me ir, porque já é a alva. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Observe que Jacó disse: eu não deixo ir, se não me abençoares.
e disse-lhe: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó, teu nome, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó perguntou e disse para ele: Davi, peço-te a saber teu nome. Disse: que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, e quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa, o texto diz que por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Observe comigo que quando há esse encontro de Esaú e de Jacó, nós sabemos que nesse encontro o texto diz no capítulo 33, versículo de número 3: e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu ao encontro. Quem correu? Esaú. Correu ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Observe que a decisão que o próprio Esaú ele tomou de ir ao encontro do seu irmão, de ir ao encontro de Jacó, e a Bíblia Sagrada diz que ele agora deu um abraço. Meu Deus, estou falando de abraço. Belergue como tu edergue, ofá. Alargue a manto, pleque me camantou. Oh, aleluia, meu Deus. Esaú vai ao encontro, corre ao encontro, e abraçou e o lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Observe que nós vivemos um tempo, irmãos, de muita correria. Nós vivemos um tempo onde nós se deparamos com muita gente fria. A frieza tem tomado conta da igreja. Nós vivemos um tempo que já não se deparamos mais com pessoas se abraçando dentro do templo. Eu não estou dizendo aqui que o homem tem que estar se abraçando com mulher, não. Eu estou falando aqui do abraço com ordem e decência do homem com o homem, da mulher com a mulher. Você me entende? Não estou aqui dizendo que é para a mulher estar dando abraço em homem dentro de igreja, não. Viu? Compreenda a mensagem pelo Espírito e não pela carne. Eu estou falando aqui que está se acabando esse tempo. Cadê? Nunca mais eu vi dentro de uma igreja as pessoas se abraçando. Existe, é pouco. Antigamente existia mais abraço. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque Deus mandou pregar sobre abraço. Então vivemos um tempo de muita correria, muita frieza emocional, sabe, existe um distanciamento. Muitas pessoas estão cercadas de gente, mas vazia por dentro. Meu Deus do céu, irmão, as igrejas lotadas, quando na verdade estão vazias por dentro. O templo está cheio, mas vazia do Espírito Santo, vazia do amor. Há pouco tempo eu estava conversando com um determinado irmão, e ele falando para mim de uma situação que ele se deparou, quando uma pessoa, por ele tratar a pessoa bem, não vou falar o nome dele, por tratar a pessoa bem, com carinho, a pessoa interpretou
outras coisas dele. Você me entende? Teve uma interpretação diabólica, irmão, dele. E ele triste. Eu disse, meu irmão, chame ele e diga para ele, olha, eu não sou o que você está pensando não, é meu jeito de ser, eu sou carinhoso, eu sou um amigo, eu sou irmão, sabe? Eu sou uma pessoa boa, não sou o que você está pensando de mim. Deu para entender? Chegou a pensar que o rapaz era um homossexual, pensamento diabólico, pensamento satânico, irmão. E o rapaz estava abalado com isso. Disse, não fique assim não, você não é o que ele está pensando. Chega para ele e diz, olha, eu não sou o que você está pensando não. Não sou o que você está pensando não. Mas eu vou entender você e vou me distanciar. É a melhor coisa que tem que fazer. Sabe? Então nós vivemos um tempo assim de pessoas, irmão, vazias. Existem pessoas cheias de dinheiro, mas vazia do espírito, vazia da graça. Tem, muita gente tem muito dinheiro, mas vazia do temor. Meu Deus do céu, vazio por dentro. E um abraço, irmão, eu quero que vocês entendam que um abraço, ele pode parecer simples, ele pode parecer uma coisa que não tem nenhum valor, mas a Bíblia nos garante que o abraço, ele carrega coisas boas, como por exemplo, o abraço, ele carrega o amor, aleluia. O abraço, ele cura. O abraço, ele perdoa. O abraço, ele traz a reconciliação. Se todas as pessoas soubessem o valor do abraço, o poder do abraço, não deixava de abraçar. Depleque-me como um toedergiofá. Labadargue-me me camanto. Emicho. Eita, Deus grande! Meu Deus! Oh, o Espírito de Deus está presente aqui. Eu estou sentindo a glória do Deus grandão aí. Dê um abraço em quem precisa de um abraço. Se não puder abraçar materialmente, pessoalmente, dê um abraço em alguém, que alguém está precisando de um abraço espiritual. Um abraço que cure a alma, um abraço que liberte. Porque o abraço, ele cura. O abraço, ele causa perdão. Um abraço, ele reconcilia. Um abraço, ele contagia a pessoa do amor que a pessoa está precisando na vida. Nós necessitamos muitas vezes de um abraço. Quando se sentimos só, desprezados, abandonados, nós precisamos de um abraço. Meu Deus! Faz quanto tempo que tu não dá um abraço em alguém? Faz quanto tempo que tu não recebe um abraço? Meu Deus do céu! O abraço, irmão, o abraço, ele também restaura. Meu Deus! Foi por isso, o texto diz no capítulo 33 de Gênesis, versículo de número 33, versículo 4, capítulo 33, versículo 4, diz que Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Tá vendo? O abraço verdadeiro, ele causa choro. O abraço verdadeiro, ele restaura. O abraço, observe que na parábola do filho pródigo, o pai não apontou o erro do filho, não fez pergunta, não trouxe acusação, ele apenas abraçou. Lergue-me costio delepre-me cargiofá. Labadargue-me como tou eterra manto. Eminchos. Erminique-me quiquiostiofa. Meu Deus, Deus está curando, viu? Deus está fazendo, Deus está alegrando. Observe comigo que o abraço, ele restaura. O texto diz no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe
ao pescoço e beijou. Observe que o pai, quando viu o filho dele que tinha ido embora, que tinha pegado tudo que tinha e foi embora, viver do jeito que ele queria, mas teve uma hora que o dinheiro acabou e ele lembrou do pai e disse: levantar-me-ei, eita Deus, irei ter com meu pai, meu Deus. E ele foi ter com o pai dele. Quando o pai dele viu, o pai dele o abraçou. O pai dele não, primeiro, o pai dele não fez pergunta a ele. O pai dele não apontou, exemplo, olha, voltou, foi... Não, irmão, não, meu Deus, essa palavra é forte, viu? O pai dele não apontou, exemplo, gente, voltou, foi, o dinheiro acabou, foi... Não. Hoje em dia, uma pessoa sai da igreja, quando volta para a igreja, ela é criticada. Uma pessoa ajuda uma obra, quando para de ajudar, aí não presta para mais nada, quando volta, olha, voltou, foi ajudar. E assim por aí vai. Eu já vi muita coisa dentro de igreja. Primeiro, o pai do filho pródigo não apontou ele. Muito pelo contrário. O pai do filho pródigo abraçou. Olha o poder do abraço. O pai do filho pródigo, ele não fez pergunta. Um exemplo: o que houve lá, meu filho, que você voltou para cá? Cadê o dinheiro que eu lhe dei, que foi sua parte da herança que você pegou? Não. Ele não perguntou nada disso, não fez perguntas. Meu filho está fazendo o que aqui? O que é que você quer? Não tem mais nada para você aqui não. O poder do abraço é tremendo. Ele nem apontou, nem fez pergunta. Meu Deus, olha o poder do abraço. Ele não trouxe acusações. O poder do abraço é isso, ele não acusa. Às vezes perdemos tempo, sabe, apontando, meu Deus, perdemos tempo fazendo pergunta, perdemos tempo acusando. Eita Deus, você está sendo, alguém está te acusando, alguém está perdendo tempo, rapaz. Você está acusando alguém, você está perdendo tempo, você está fazendo pergunta para alguém, você está perdendo tempo. Abrace, aleluia. Está apontando, está perdendo tempo. Ele abraçou. O abraço do pai, do filho pródigo, irmão, representou primeiro o perdão antes da explicação, ou antes de dar explicação, mas o abraço, ele liberou o perdão. O abraço, ele liberou, sabe o que? O amor antes do julgamento. Antes de julgar, ele foi lá, abraçou. Então ele antes disso, ele abraçou. O abraço, ele também traz, sabe o que? Ele traz a graça para a vida das pessoas. Meu Deus. O Salmo 103 e o verso 13 diz: como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Glória a Deus. O abraço, ele restaura a identidade quebradas. Meu Deus, você que está aí, você precisa de um abraço, você precisa dar um abraço em alguém, você precisa dar um abraço, alguém precisa de um abraço, para que a vida seja restaurada. Meu Deus, eita Deus grande, a Bíblia Sagrada diz que Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu mulheres e meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Então chegaram as servas e os filhos e inclinaram-se. Chegou também Leia com seus filhos, inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse:
eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Ele estava dizendo, meu irmão. Esaú estava dizendo a Jacó, eu tenho bastante, aqui eu tenho tudo aqui, rapaz. Seja para ti o que tem, o que tu tem é teu. O abraço quebrou, irmão. O abraço desfez de toda maldade. O abraço, ele moveu. O abraço trouxe paz. Está vendo o que o abraço, o poder do abraço? O abraço traz paz. O abraço faz com que outra pessoa venha abrir mão. O abraço, ele quebra as discórdias. Meu Deus! É o abraço, o poder do abraço. O abraço, Romanos 12:18 diz que se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui houve paz. Houve paz. Ele disse, não. Tudo isso que você tem aí, está escrito capítulo 33, versículo 9. Mas Esaú disse, eu tenho bastante. Meu irmão, seja para ti o que tens, o que você tem é seu, eu não quero que é seu não, meu irmão. Eu já tenho aqui o bastante também, eu sei que você tem tudo isso aí, mas é tudo seu. Então disse Jacó, não se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste completamente em mim. Toma, te peço a minha bênção, que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, é porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse, caminhemos e andemos, eu partirei adiante de ti. Porém ele disse, meu senhor, sabe que estes cílios são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe, ó meu senhor, adiante a face do teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Esaú disse, deixarei logo contigo desta gente que está comigo, e disse, para que isso basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tornou Esaú aquele dia para o caminho de Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou assim uma casa e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. Observe comigo, meus irmãos em Cristo, o encontro foi marcado e o poder do abraço quebrou, laços quebrou, desfez, grande foi. O texto diz no capítulo de 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, o qual nos consola em todas a nossa tribulação, para que também possamos consolar. Um abraço, ele pode dizer, irmão, escuta isso aqui, meu Deus do céu. Oh, Shabadarabalabalagamando Ederg Ofaste, Mincho, largue-me que me camantou, Minchofá, meu Deus. Oh, glória, meu Deus. O abraço, minha gente, um abraço. Guarde isso aqui, guarde e coloque em prática. Um abraço, ele pode dizer o que 1000 palavras não conseguem. Eita, eu estou falando sobre o abraço. Tem glória por aí ainda tem? Tem glória da glória, tem aleluia da aleluia. Se não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Um abraço, ele pode dizer o que 1000 palavras não conseguem. Você sabe disso? Eita Deus, eu estou falando do abraço verdadeiro, tá? Eu estou falando do abraço verdadeiro. Falando de abraço, eu me lembro agora de uma pessoa, eu vou falar, não vou dizer o nome dele.
Eu me lembro de uma pessoa, que essa pessoa toda vez que me via dava um abraço, e eu acreditava tanto que aquele abraço era verdadeiro. Vocês creem nisso? Era um irmão, eu não vou dizer o nome dele por ética. Ele toda vez que me via, onde ele me via, irmão, meu Deus, eu não sei como a pessoa consegue ser uma pessoa falsa, porque tem também, viu? A gente tem que ter cuidado nos abraços, quem vai abraçar. Por isso que desde o começo da mensagem que eu estou dizendo a você, tenha cuidado quem você abraça, porque nem todo abraço é de Deus. Acredita nisso? Tem abraço que cura, tem, mas e outro, tem abraço que adoece, sabe? E eu me recordo que um desse irmão, ele dava uma de coitadinho, irmão, dava uma de coitadinho. Depois que eu fiquei sabendo, meu Deus do céu, toda vez que ele me via, ele me dava um abraço demorado, era um abraço forte, bem demorado, irmão. Ele demorava me abraçando, e era, pastor, era. Ele demorava me abraçando, e eu recebia aquele abraço, e eu abraçava ele com tanto carinho, com tanto respeito, irmão. Ele só faltava me torar no meio. E era, pastor, era um abraço forte que ele dava assim, sabe? Um abraço forte. E eu me lembro que eu abri uma obra bem pertinho da casa desse irmão, nem sabia que ele morava nesse lugar. E quando eu abri uma obra na casa dele, eu encontrei ele, disse, ele passou por lá e disse, vai abrir uma igreja aí? Eu disse, vai. E ele disse a mim, ô meu irmão, que bênção, graças a Deus. E eu disse para ele, eu conto com você, disse, conte comigo. E me deu aquele abraço. Outro dia eu estava almoçando lá perto, ele foi passando com a moletinha, sabe, dando uma de coitadinho. E eu chamei ele, vem cá, meu irmão. Não tinha mais almoço devido ao horário. Eu disse, me dê um prato, senhora. Dividi o meu almoço com ele. Foi nada, pastor, dividi o meu almoço com ele. Não desabafo não, um testemunho mesmo. Senta aí, meu irmão. A gente almoçou junto, conversou. Ô, irmão, depois... meu irmão, viemos fazer uma visita aqui, depois da inauguração. Ele não foi na inauguração. Depois, viemos fazer uma visita aqui, meu irmão. Gosto muito de você. E outro dia ele disse a mim, eu não vou, sabe por quê, varão? Porque minha esposa não quer nem pisar aí, que ela é da outra igreja ali, e se ela souber que eu tô indo pra aí, ela disse que nem ia, nem eu vou. Nem eu vou, nem você vai. Viu? Pra gente não ser disciplinado, não dá problema pra gente. E ele disse assim, né? Ele disse, a minha esposa disse que não podia ir não, por causa da igreja dela. Eu disse, tá certo, tem problema não, meu irmão, entendo. Depois, com o decorrer do tempo, outro irmão disse a mim, oxe, eu conheço, é fulano, né? Eu disse, rapaz, eu pensei que ele vinha trabalhar com a gente aqui na obra. Eu disse, não, fulano tá aposentado, ele é aposentado, varão. Você é o quê? Ele é aposentado? É, aposentado há muitos anos. É, varão, ele não tem testemunho aqui não. E eu comecei a entender, irmão, que aquele abraço era falso que ele me dava. Era um abraço que parecia um abraço de quem ama, de quem respeita, de quem tem carinho, mas era um abraço falso, deu para entender? E eu fiquei decepcionado com aquilo, e aquilo me feriu, do mesmo jeito que eu estou dizendo. O abraço, ele tanto cura, como ele também fere. Ele tanto constrói, como ele destrói. Então a gente tem que ter muito cuidado quem vem nos abraçar. Nem todo mundo você deve abraçar, nem receber abraço de todo mundo. Oh, Deus bom, meu Deus. Então, um abraço, ele pode dizer o que 1000 palavras não conseguem. Glória a Deus. O abraço, irmão, ele verdadeiramente, ele transforma vidas. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Que palavra boa, Jesus. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 16, diz a Bíblia Sagrada, e tomando-a nos braços, as abençoava. Tá vendo? Jesus abraçava. Jesus pegava as criancinhas nos braços e abençoava as criancinhas. Por isso, quando a gente vai consagrar uma criança ao Senhor, a gente pega nos braços e abençoa. Jesus abraçou as criancinhas e abençoou. Um abraço, ele pode dizer o que 1000 palavras não podem, não conseguem. Às vezes as pessoas falam muito e praticam pouco. Fala tanto de amor, mas não abraça, não ama, não respeita. Meu Deus do céu, nós precisamos abraçar. Abraçar quem? Abraçar quem caiu. Tem tanta gente que caiu,
Tem tanta gente que fracassou, tem tanta gente sem força. Meu Deus, abrace essa pessoa. Procure essa pessoa, ligue para essa pessoa, tente levar essa pessoa para um lugar onde alguém vai cuidar dessa pessoa. Não adianta abraçar as igrejas que saem, irmão, para evangelizar, e eu fico revoltado e eu tenho meu ponto crítico, sabe? Sai para evangelizar, ganha vida, quando a vida vai para a igreja, eles mesmos botam para fora. Bota para fora por quê? Porque não abraça. Quando eu abraço alguém dentro de obra, eu estou dizendo aqui, meu irmão, tem oportunidade para cantar, para pregar, não tem burocracia não. A pessoa hoje, a pessoa que caiu, luta para se levantar. Aí tá lá os fariseus, que eu trato essas pessoas como fariseu mesmo. Vai lá, tá pregando o evangelho, a pessoa se converte. Pronto, se converteu, agora é problema dele, não liga não, irmão. Não abraça de uma maneira verdadeira e contínua. Meu Deus! E abraça, vou falar. Quem não gostar que coma menos. E abraça, viu? Abraça se tiver dinheiro para dar, se tiver dízimo gordo, essa pessoa recebe muitos abraços. Mas se não tiver, irmão, não tem valor de nada. Não abraça não, abraçar quem caiu e quem não tem nada para oferecer, irmão, eles não abraçam não. Abraça quem caiu, mas quem tem dinheiro. Caiu, mas tem dinheiro. Quantos aí que caíram, mas tem dinheiro e são abraçados como se nada tivesse acontecido? Muda até de área, vai para tal lugar pregar lá, agora você vai ficar lá, fica aqui mais não é? Mas tem dinheiro, só se for um pobre, caiu, morreu, irmão. Caiu, não serve mais, caiu, não presta mais. Meu Deus, tem glória por aí, ainda tem. Eu não tô aqui para passar pano, alisar ninguém não, irmão. É Bíblia, é lapada, é desse jeito. Igreja é isso aí, é isso mesmo, entende? É isso mesmo. Então, abraçar, irmão, a gente precisa abraçar quem caiu. A gente precisa abraçar, sabe quem? Quem errou. Quantas vezes que as pessoas cometem o erro e elas já parece que já não é digna de ser abraçada, de receber um abraço só porque errou. Todo mundo erra, irmão. Todo mundo peca. Nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Se Deus fosse deixar de nos abraçar, de nos amar, de cuidar de nós, de dar livramento por erros que nós cometemos, o que seria de mim, meu Deus do céu? Quantos erros que a gente comete pensando, quantos erros que a gente comete por obras, por palavras. Nós erramos muito, eu particularmente erro muito. Nós cometemos erros, sabe? Nós precisamos abraçar quem caiu e quem errou. Errou, mas não é o fim. Errou, mas vai acertar. Nós precisamos abraçar. Às vezes só queremos abraçar quem está dando certo, quem está acertando, sabe? Nós precisamos abraçar, sabe quem, irmão? Abraçar os rejeitados. Quantas pessoas rejeitadas na igreja que tem? Pessoas rejeitadas. E o que me revolta é que essas pessoas são rejeitadas nos lugares, mas ficam lá. Não é? Eu me lembro agora, eu já falei em outra pregação, não sei se foi numa saudação, de um irmão, uma bênção, um cantor abençoado, sabe, irmão? Um cantor abençoado, irmão, lutando para sobreviver no evangelho, humilde. E ele chegou para mim, eu fiz um convite a ele: meu irmão, vamos na igreja cultuar comigo? Como é que a gente faz para você ir, meu irmão? Quer que eu venha lhe buscar? Quer que eu mande aí o aplicativo lhe buscar para você ir para a igreja? E ele disse assim: pastor, infelizmente eu não posso ir. Aí eu disse: por quê, meu filho? Ele disse: porque agora eu estou numa igreja que não deixa eu ir não, pastor. Lá não deixa eu ir, pastor. Eu estou muito pensativo a respeito de lá, porque quando eu cheguei lá, que eu decidi ficar lá, já me chamaram para uma sala, sabendo que eu fui apresentado como cantor, o cantor que está passando aqui vai fazer parte com a gente. E o que ele me chamou logo para o gabinete e disse: olha, esqueça esse negócio de ser cantor, viu? Pode esquecer esse negócio de ser cantor. Não, mas eu tenho CD gravado. Disse: não, esqueça esse negócio de ser cantor. Disse: mas pelo esse pandeiro aí que você toca, esqueça que tá tocando ele aqui, viu? Fique sentadinho no banco e você vê de qual igreja, tal igreja, pronto. O discipulado de lá não vale, tá? E uma igreja séria que ele veio, viu? Você vai ter que fazer o discipulado de novo aqui, descer as águas de novo. Oi, irmão. E ele disse: eu não vou por causa disso, pastor. Você não pode estar visitando. Se eu pegar você visitando, você vai ser disciplinado. E botou o irmão lá para baixo. E eu dizendo a ele:
E eu fico com raiva, porque você aceita tudo isso, meu irmão. Tudo isso. Eu lhe desconheço. Eu lhe desconheço. Como você perde credibilidade comigo. E diante de Deus também, viu? Estou ensinando você a ser rebelde, não. Estou ensinando você a ser crente, irmão. Saia disso, irmão. Saia desse meio. Saia desse meio, desse povo. Me permita que agora, abre aspas aqui rapidinho. Quem pegou, pegou. Abre aspas para o que eu vou dizer agora. Abre aspas, abriu. Eu disse a ele, sai do meio desse povo nojento. Ei, pastor, que é palavrão? Não, é a linguagem nítida, a linguagem nossa nordestina. Sai do meio desse povo nojento, esse povo podre. Esse povo rabugento. A linguagem é essa mesmo, pra você entender. Tem que aliviar aqui não, irmão. Tem que aliviar aqui não. Desse jeito. Fecha aspas. É assim, irmão, que eu trato. Aí tá lá, rejeitado, não canta, faz nada, tá lá, morrendo, se acabando. Eu disse, vai se acabar aí. Vai se acabar aí. Não corre não. São essas pessoas rejeitadas que a gente precisa abraçar. Quando querem abraço, quando não querem, segue a vida do jeito que entende. Outra pessoa, pessoas que precisam de abraço, o que caiu, o que errou, o que foi rejeitado, ou o que está sendo rejeitado, e quem está cansado. Tem tanta gente dentro da igreja cansado, meus irmãos em Cristo, precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de um abraço. Meu Deus, meu Deus. E a Bíblia Sagrada diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido, e eu vos aliviareis. Ai, meu Deus. Meu Deus, deixa eu concluir essa mensagem. O poder do abraço, eu estou falando sobre o abraço. Eu não sei quem é que está ao teu lado. Eu não sei quem é que tu conhece. Eu não sei a quem tu está precisando dar um abraço verdadeiro. O abraço verdadeiro, alguém está precisando desse teu abraço puro, desse teu abraço santo. Meu Deus! Tem glória por aí ainda? Tem. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Alguém está precisando de um abraço santo da tua parte. Um abraço santo. Então, o poder do abraço. O abraço é um ato de amor, irmão. O abraço é um instrumento que cura e que está na nossa vida, que está sobre nós, que temos um coração puro. Um abraço é um instrumento de cura, creia nisso. O abraço é um sinal do céu na terra. Meu Deus, você que está aí, oh, aleluia, você hoje precisa de um abraço. Glória a Deus. Oh, Deus quer usar o teu abraço para abençoar alguém que está ferido. O abraço, ele cura as feridas. Glória a Jesus. Seja você esse agente de cura, seja você esse instrumento para abraçar alguém e ver se alguém é restaurado em nome de Jesus. Meu Deus, oh, glória a Deus. Quem é que está ferido, está precisando do teu abraço? Abraça essa pessoa, rapaz. Essa pessoa está ferida, vai lá, dê um abraço. Deus está com você, Deus é a tua cura, Deus é o teu milagre. Um abraço muda tudo. Xarabadaragalagamantô edergofá. Meu Deus. Oh, aleluia. Receba
Receba um abraço de Deus aí agora onde você estiver. Receba um abraço de consolo, um abraço de esperança. Receba um abraço e receba alegria nesse abraço. Receba um abraço de Deus e receba força nesse abraço. Receba um abraço de Deus e receba coragem. Receba um abraço e receba a cura em nome de Jesus. Receba. Seja um instrumento de Deus para abraçar alguém. Quem recebe esse abraço, irmão, se fortalece. Quem precisa desse abraço engrandece o nome de Jesus. Às vezes não precisamos de outras coisas, apenas estamos precisando de um abraço. E esse abraço, ele traz alegria. O abraço, ele traz vontade de viver. O Salmos de número 27, verso 10, diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá, ou seja, o Senhor me abraça. O abraço cura as feridas, a rejeição. O abraço cura a solidão. O abraço, ele consola, ele cura, sabe, irmão, as perdas. Em Marcos 1,41 diz que Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou. Meu Deus, Jesus podia apenas falar, mas ele tocou. O toque, o abraço transmite amor, cuidado, presença. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu povo para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o que, irmãos? Pecadores. Glória a Deus. Dê um abraço, evite distância. O abraço, ele renova a esperança. O abraço, ele salva vidas. Meu Deus, é um abraço. Abrace mais, ame mais. Seja o abraço de Deus na vida de alguém. Seja o abraço de Deus. Vá ao encontro, procure, converse. Deus está querendo te usar como instrumento. É o poder do abraço. O poder do abraço levanta as pessoas. O poder do abraço traz alegria e esperança. Espírito de Deus, Espírito de Deus, o abraço, ele quebra o arco, o abraço, ele corta a lança, o abraço, ele queima os carros no fogo, o abraço manda alguém se aquietar e nos aquieta, para que nós venhamos saber que somente o Senhor é Deus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Deus grandão de todas as horas, poderoso de Israel, que manda e que faz o que nós não podemos fazer. Deus grandão e poderoso está abraçando a muita gente nesta hora. Receba o abraço, o poder do abraço te encontra e te traz alegria, 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 alegria e vontade de viver, vontade de viver. O abraço te cura, te cura. Receba, receba, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba o milagre, receba a vida, 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 vida nesse abraço de Jesus. Meu Deus, o abraço liberta. Receba a libertação aí agora. Receba a libertação, receba a libertação, receba a libertação em nome de Jesus. Seja liberto, receba um abraço e seja liberto. Receba um abraço e seja liberto em nome de Jesus. Meu Deus. Oh, Deus grande, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado. O abraço, ele acalma a fúria. O ódio, ele arranca o ódio. Eita, o abraço, ele derruba a inveja. O abraço é poderoso. O abraço, estou falando do poder do abraço. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou.
em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Paz do Senhor, minha gente. A pregação hoje foi uma bênção, foi revelação, foi manto, foi foi pré. Aleluia! E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.